Bem-vindos ao nosso Desejo em Cena. Hoje abordando um filme muito delicado, de alto impacto pessoal, que é Argentina, 1985, direção de Salvador Mitre, com Ricardo Darín na figura do Strassera, né, o representante do Ministério Público, que conduz as investigações e o julgamento da chamada Junta dos Nove, né? Viola, Galtieri, Videla, que eram os almirantes, brigadeiros e generais que governaram a Argentina durante o período militar até 1982. Digo que é um filme que me impactou brutalmente, porque eu estava na Argentina em 1985, precisamente, um pouco antes do julgamento. Eu era diretor do centro acadêmico da psicologia da USP, o Yara Yavelberg. A gente refundou o centro acadêmico em homenagem a essa prisioneira política, enfim, morta pela ditadura brasileira, Yara, né? E bolamos uma viagem de intercâmbio porque havia esse pressentimento de que algo estava acontecendo na Argentina naquele momento, né? Algo que dizia respeito à ampliação da psicanálise, à pujança da psicanálise, especificamente assim, lacaniana, né? A UBA fervendo, a UBA, Universidade de Buenos Aires, com milhares de alunos, né? Eu lembro das cópias piratas dos seminários do Lacan, eu lembro de encontros com piagetianos, lembro de encontros com os psiquiatras e psicólogos do Hospital Laborda. Era como se a Argentina estivesse vivendo assim uma ressurgência da psicologia, da psicanálise, em concomitância com esse momento de altíssima turbulência política, né? Lembro da inflação muito alta, dos sobreviventes da Guerra das Malvinas, acampados assim em frente à Casa Rosada, né, onde fica a presidência. Me lembro de ter encontrado Hebe de Bonafini, a líder das mães da Praça de Maio, abuelas da Praça de Maio, que tinham nos seus lenços os nomes dos seus filhos e netos desaparecidos, e que, se não me engano, às quartas-feiras marchavam em volta, né, da Praça de Maio, que fica em frente ao Palácio da Casa Rosada, sem dizer nada. No final, enfim, tinha um pequeno discurso, mas era uma marcha silenciosa, muito respeitosa, e que funcionava na justa ambiência desse filme. Quando me encontrei comecei a ver o que era Buenos Aires daquele tempo, com uma coisa que não existia no Brasil, com seus cafés na rua, com as medialunas empanadas, e havia uma vida, né, na discussão política, na discussão intelectual, também artística, né? E esse filme ele consegue traduzir essa mistura assim de intensidade, de tristeza, de luto, de densidade, de desejo de justiça, desejo de verdade, e ao mesmo tempo de medo, a gente se encontrava no bar da faculdade, curiosamente chamado Psicoses, né? E a discussão ia de um campo para outro, e sempre havia aquele silêncio, aquela palavra que não se podia dizer, apesar do fato de que a ditadura tinha acabado. Eu acho que a experiência que fica do que a gente faz depois, né? Quando a água baixa, quando existe ali o testemunho vivido das pessoas que perderam seus filhos, que perderam seus pais, que estão diante de uma ansiosa demanda de porquê, de uma resposta, e alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que é um filme que fala com o Brasil de hoje, que fala com o desejo de justiça, né? E que
e que mostra de uma maneira muito naturalista, vamos dizer assim, como aqueles que são os verdadeiros heróis, eles não precisam ser seres assim de absoluta convicção, de moralidade depurada, como os astros de Hollywood. Tanto o Darín quanto o auxiliar dele, né, o Luiz Moreno Ocampo, que é representado pelo Peter Lanzoni, eles são personagens divididos, eles são personagens que combinam com essa atmosfera de indecisão, de cautela, né? Então ele ao mesmo tempo é obrigado a compor uma equipe, ninguém quer trabalhar com ele pega assim jovens, né? Jovens que assim você via nas ruas, aquelas calças, aqueles vestidos, aqueles cabelos, era exatamente assim, né? E eles passam então a procurar os testemunhos de quem, como, onde, né? Juntam 800 pessoas e começam a montar um quebra-cabeças improvável. Durante isso são então ameaçados, né? Mas é uma ameaça meio difusa. E por outro lado, o próprio Darín, ele manda espionar a filha. Ele não está certo de que ele vai fazer aquilo, ele tenta se furtar a tarefa, vai entrando nela na medida que vai se dando conta do que aquilo representa e dos fatos brutais que vão aparecendo, né? Ou seja, é um herói muito próprio assim, para a psicanálise, porque é um herói dividido, é um herói que não tem aquela retidão, né, de agir sempre com uma convicção plena. Ele vai e volta, ele tenta proteger a família, sabe o risco que está correndo, e o filme transpira, né? Ele transpira de uma maneira diferente de outros filmes que a gente pode usar assim para comparar com esse. Eu remeteria vocês a um diretor chamado Costa Gravas, né? Acho que ele fez Zé, fez Estado de Sítio, ou vejam também A Batalha de Argel, acho que essa é do Guzman, ou então os filmes históricos sobre o julgamento, né? O julgamento de Nuremberg, que teve aí uma refacção recente com os dados, né, originais daquela situação. O julgamento de Eichmann, a gente teve também em 63, Jerusalém, né, esse ex-nazista que é levado e julgado, né, em Jerusalém por crimes, né, durante a Segunda Guerra. Mas o filme do Mitry, ele tem uma coisa diferente desses outros filmes de julgamento, porque justamente a oralidade do que se passa, ela se impõe assim aos fatos brutos. É um filme que absorveu o que a gente fez, inclusive, para pensar essas situações dramáticas de nações distintas, né? Quando a gente pensa na lógica do testemunho, na lógica da narrativa, de como tem certas experiências que a gente não consegue acreditar direito que elas realmente se deram assim. E que se não tiver uma pessoa, como tem no filme, uma mulher dizendo estava grávida, tiraram meu filho, daí esfregaram aqui, puseram lá, ou seja, o sadismo, né? Ele é muito incompreensível para as mentalidades, especialmente as mais dóceis, né? Aquelas com as quais o filme está dialogando, né? Não é só o Mitry não é só o Darín que está dividido. O Campo, ele está dividido porque ele vem de uma família de militares, né? Ele tem uma mãe que frequentava a igreja, não sei se convida ela com viola, e que acha impossível que aquele senhor culto, bem apessoado, educado, estivesse relacionado com aquela quantidade de brutalidades,
essa dissociação, né? Eu conheço a pessoa, portanto ela não pode ser, enfim, capaz de fazer isto ou aquilo, está também nesse diálogo que aparece, né? Numa frase, né? No filme, que a classe média está sempre disposta a apoiar um golpe, né? Se a coisa for no sentido que a promessa, vamos dizer assim, encaixa, a gente apoia o golpe. Ok, isso talvez tenha que ver com a sua posição, né? Um pouco intervalar, um pouco indeterminada, né? Entre ricos e pobres, vamos dizer assim. Mas é justamente para essa posição que o filme convoca essa dimensão do testemunho direto. E que é tão importante, né, quando a gente na psicanálise pensa em várias asserções do Lacan, né, que diz assim, olha, a verdade fala, né? A verdade digo, a verdade tem estrutura de ficção num dizer. E às vezes a gente pode perder a precisão dessa colocação, né? Porque a gente pode dizer assim, tem uma verdade que também se escreve, tem uma verdade que se diz no mito, tem uma verdade que se diz na poesia, mas o Lacan está centralizando, né, e capturando essa ideia de que há uma verdade própria do dizer em primeira pessoa, né? E essa verdade ela tem uma potência, né, que o filme tenta e consegue resgatar, né? Isso até o fim. Por exemplo, a própria dimensão de que é um julgamento militar, né? Quando a gente começou a dizer assim, olha, gente, o que está se passando aqui no Brasil, ele vai demandar um julgamento, um juízo histórico. Não precisa ser um julgamento, vamos dizer, dentro do ordenamento jurídico, mas vai ter que ter um julgamento. Por quê? Porque o Brasil tem 3% da população do mundo. Aqui morreram 15% dos infectados por Covid. Quem vai pagar essa conta? São desaparecidos, são pais, são mães, são tios, são filhos. Quem vai pagar essa conta? Bom, aqui é a Argentina dando lição pra gente, não é só na Copa do Mundo, né? Quer dizer, 2 anos depois do fim do regime militar, eles fazem o julgamento das juntas. O Brasil foi o último país a fazer uma comissão verdade, né? Olha lá a ideia de verdade, em 2014. E olha o que deu. No momento em que a gente começa a dizer, olha, vamos tirar aí os torturadores, vamos dar nomes, né? Vamos fazer uma reparação que seja histórica. O Brasil dá uma virada. Pode ser uma coincidência. Você acha que é coincidência? Não sei. Vamos discutir, mas é muito curioso, né? Que até hoje os resultados da Comissão Verdade, inclusive onde trabalhou a nossa querida Maria Rita Kell, foi trabalhar junto aos indígenas. Quantas nações indígenas foram dizimadas em operações militares na Amazônia durante a ditadura militar? Isso não está contado, isso não está dito, né? Bom, mas aí Maria Rita participou da Comissão Verdade. Aí a gente vai pro filme. E como no julgamento militar, você tem uma vantagem que é as pessoas têm que se confrontar, elas têm que se ver, elas têm que dizer umas às outras, não é só um assunto de arquivo, né? Eu acho que isso tem muito que ver com aqui a nossa história com a psicanálise, né? A gente não faz psicanálise de cartas, a gente não faz psicanálise escrevendo, né? Nesse sentido da escrita, do processo, do arquivo. Isso é muito importante, né? O arquivo ele corresponde a um certo registro de verdade, né? Ele corresponde a uma certa tessitura do real, né? Mas a ideia de que alguém pode dizer, alguém pode falar, alguém pode pôr em enunciação um fragmento de verdade que se espraia, né, em transformatividades sociais, muito caro à psicanálise e muito caro a esse filme. Então a gente tem aí toda uma trama, né, em torno do julgamento, os detalhes muito bem reconstituídos, os depoimentos incríveis, né, essa frase, né, que a gente voltou da Argentina
muito assim tocado por esse enunciado, né? Que é nunca mais pode acontecer. Como é que a gente pactua que nunca mais pode acontecer isso, né? Portanto, você tem que dizer o que é isso, tem que dizer como isso aconteceu, você tem que dizer o quem, como, onde, você tem que registrar isso, eventualmente você tem que produzir dispositivos de memória para isso, você tem que ter uma política para referendar isso, que passa também por filmes, por peças, e assim por diante. Mas nunca mais, né? Cecília Coimbra, uma psicóloga muito importante, vamos retomar assim um paralelismo aí, né? Brasil e Argentina, escreveu Tortura Nunca Mais, né? Um livro muito importante para a historiografia, para esse trabalho, né? Como é que se chamava essa comissão lá na África do Sul? Eu tive na África do Sul no período que ela estava mais ou menos funcionante, né? Truth and Reconciliation. Comissão da Verdade e Reconciliação. Se a gente quer fazer uma reconciliação, se a gente quer fazer uma Versöhnung, né? Quer dizer, Sohn quer dizer filho, né? Versöhnung é você, de novo, encontrar um passado comum que é nosso, para o bem e para o mal. E a partir disso inventar um futuro diferente, né? Se a gente quer repactuar as coisas, se a gente quer fazer as coisas boas de novo, né? Não é perdão. Não é assim, olha, tudo bem, vai em frente. Isso é o nível da culpa, né? Isso é o primeiro nível da conversa. Então a gente define aí, você fez uma coisa errada, né? Também não é o nível só da responsabilidade. Em que nível, né, que esses 9 aí foram responsáveis? Porque eles não foram lá torturar, eles não tiveram uma gota de sangue nas mãos. Mas, de certa forma, isso os torna piores, né? O sangue da caneta é pior do que o sangue que jorra, porque ele é um sangue responsável, ele é um sangue limpo, ele é um sangue, vamos dizer assim, que pode não deixar rastro. Então, toda a pesquisa do julgamento é como é que você liga, né, esses que são os anônimos poderosos com esses que são assim a polícia, sua brutalidade conhecida, aqueles que estão sempre já metidos na opressão, nas milícias. Como é que você faz essa conexão? Que no Brasil contemporâneo é o caso Marielle Franco. Quem matou Marielle Franco? Como é que foi que isso aconteceu? Quem estava por trás? Opa, por que isso é tão importante? Porque isso remonta ao mesmo processo que a gente está pondo aqui em marcha e quer pôr em cima da mesa, né? Para a discussão sobre esse filme em torno do Nunca Mais. Então tá aí um filme que eu recomendo vivamente a vocês, é um filme que ensina, né, sobre a... Guli, isso aqui é camisa do Uruguai, cara. Como é que você me põe a camisa do Uruguai? Eu sei que tem um solzinho aqui, a gente adora o Uruguai, Guillermo, Grau, Gambini, todos os nossos amigos uruguaios, mas Uruguai, Argentina, é Argentina 1975, não é Uruguai. Ô, produção! Ô, Júlia! Olha só que... Bom, gente, brincadeira, somos todos Mar del Plata, somos todos, enfim, hermanos, parabéns Argentina, campeã mundial, né, num momento assim de virada, né, do sofrimento aí argentino, agora campeão do mundo. Esperemos que nós também façamos nossa parte, né, sejamos capazes de ir ao fundo do poço para voltar de lá com um grão de verdade e, quiçá, um tanto de reconciliação também. Argentina, 1985, gênio máximo. Para mais fragmentos de reconciliação, de vida gut machen, para fazer de novo, de reparação, texto e conceito claniano fundamental para a psicanálise, clique aqui na Canoa 1985, do Aqueronta Movebo. É isso aí.